Você já orou com todo o coração, mas sentiu que o céu ficou em silêncio? Já chorou, suplicou, acreditou e nada aconteceu? Muitos desistem da oração achando que Deus não os ouve, quando na verdade Ele responde sempre. Só que poucos sabem como alinhar a oração à vontade dEle. Há um segredo que os profetas, os apóstolos e o próprio Jesus conheciam, e que transforma orações comuns em orações que movem o céu. O que faz com que algumas pessoas orem e recebam respostas quase instantâneas, enquanto outras esperam por anos? Será que existe uma maneira de orar que realmente toca o coração de Deus? A verdade é que sim, e ela está nas páginas da própria Bíblia. Jesus revelou um princípio espiritual tão poderoso que quem o compreende nunca mais ora do mesmo jeito. Muitos pensam que orar é apenas falar, mas orar no Espírito Santo é entrar numa dimensão onde as palavras humanas não chegam. É o lugar onde o Espírito fala diretamente com Deus, intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. E é nesse nível de comunhão que os milagres acontecem com velocidade. Quando o Espírito Santo assume o controle, o impossível começa a se mover. Hoje, você vai entender por que algumas orações são respondidas rapidamente e o que pode estar impedindo as suas respostas. Vai descobrir como orar com fé, com poder e de uma forma que o próprio céu não consegue resistir. E quando você terminar este vídeo, vai perceber que o segredo nunca foi pedir mais forte, foi orar da forma certa. Então, se você já se perguntou por que Deus ainda não respondeu sua oração, fica comigo até o fim. O que você vai ouvir agora pode transformar completamente a sua comunhão com o Espírito Santo e fazer você viver o tipo de oração que o céu responde rápido. Quando o céu parece silencioso, há momentos em que o silêncio do céu parece ensurdecedor. A pessoa ora, suplica, chora, mas tem a sensação de que suas palavras se perdem no vento. É como se falasse com as paredes e o eco da própria voz fosse a única resposta. Esse sentimento é mais comum do que se imagina. Até os maiores homens e mulheres de fé já se sentiram assim. Davi, por exemplo, clamava: "Até quando te esquecerás de mim, Senhor?" Salmo 13:1. O coração humano busca consolo imediato, mas Deus muitas vezes trabalha no invisível, onde os olhos não alcançam. Em meio a essa espera, nascem as maiores dúvidas. Será que Deus me ouve? Será que Ele se importa comigo? Essas perguntas ecoam em mentes cansadas e corações que já perderam a esperança. É difícil orar quando tudo ao redor parece em silêncio, quando as portas não se abrem e as promessas parecem distantes. No entanto, é nesse silêncio que Deus testa a profundidade da fé, não para nos castigar, mas para nos preparar. Ele não é surdo às nossas orações, apenas responde no tempo e na forma que revelam seu amor e sabedoria. Muitos confundem o silêncio de Deus com ausência, mas o silêncio dele é muitas vezes um convite à maturidade. Enquanto pedimos pressa, Deus trabalha no tempo perfeito. É fácil falar com entusiasmo quando tudo dá certo, mas é no deserto que a fé se prova verdadeira. É ali onde não há eco que aprendemos a reconhecer a voz suave que fala ao coração. Jeremias 33:3 nos lembra: "Clama a mim e responder-te-ei." A resposta existe. Ela apenas espera o momento certo para ser revelada. A diferença entre quem desiste e quem persevera está na forma de se aproximar de Deus. Alguns oram de maneira religiosa, repetindo palavras decoradas, como se Deus fosse um juiz a ser convencido. Outros, porém, oram de modo espiritual, como filhos conversando com um pai amoroso. A oração religiosa fala de cima para baixo. A espiritual nasce da humildade, da vulnerabilidade e da verdade. E é justamente essa sinceridade que abre o céu e faz o impossível se mover. Quando uma pessoa ora com o coração cansado, mas ainda confiante, ela demonstra algo raro: fé que resiste à ausência de respostas.
A fé não é medida pelas bênçãos recebidas, mas pela perseverança diante do silêncio. É nessa hora que Deus observa. Será que confia em mim mesmo sem ver? É essa fé silenciosa que molda guerreiros espirituais, aqueles que não precisam de aplausos, mas que sabem que o céu se move quando o coração se curva. Imagine uma criança conversando com o pai, contando suas dores, sem medo de ser julgada. Assim deve ser a oração, uma conversa sincera, sem formalidades. Quando o cristão aprende a abrir o coração sem máscaras, a oração deixa de ser um ritual e se torna relacionamento. E o relacionamento é o solo fértil onde brotam as respostas divinas. Deus não busca palavras benditas, busca corações dispostos a se conectar com Ele de verdade. E é nesse ponto que começamos a entender que o silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. Ele está ensinando algo, ajustando caminhos, lapidando o coração para que a bênção, quando vier, não se perca. Porque a oração não é apenas pedir, é alinhar-se à vontade dele. E é justamente nesse alinhamento que começa a resposta. Resposta que nem sempre diz sim, nem sempre diz agora, mas que sempre carrega um propósito maior. As 3 respostas de Deus: sim, não e espere. Muitas pessoas acreditam que Deus só respondeu quando o milagre chegou, quando a cura aconteceu ou quando o problema se resolveu. Mas a verdade é que o silêncio também é uma resposta. Deus sempre responde, mas nem sempre do jeito que esperamos. Às vezes, Ele diz sim e o coração explode de alegria. Outras vezes, Ele diz não e isso dói. Mas é um não que protege. E há o espere, que molda, amadurece e prepara o terreno para algo muito maior do que imaginamos. Quando Deus diz sim, o impossível se torna realidade. É aquele emprego que surge na hora certa, o diagnóstico que muda, a reconciliação inesperada. O sim de Deus traz alívio, mas também responsabilidade. Ele não concede bênçãos para alimentar o ego, mas para cumprir um propósito. O sim é sinal de que o tempo e o coração se alinharam à vontade divina. No entanto, se o sim vem fácil, é porque antes houve um longo processo de moldagem interior, um tempo de aprendizado silencioso. Já o não de Deus é o que mais testa nossa confiança. É nesse momento que muitos se afastam, acreditando que foram esquecidos. Mas o não de Deus é como o freio de um carro em uma curva perigosa. Ele impede que a alma despenque. Quantas vezes oramos por algo que parecia bom, mas que no futuro traria destruição? Deus vê o todo, enquanto nós enxergamos apenas o instante. Quando Ele nega, é porque tem algo melhor preparado. E o melhor de Deus, ainda que demore, nunca chega atrasado. O espere é o mais desafiador, porque exige paciência em um mundo que não sabe esperar. É fácil perder a fé quando o tempo passa e nada acontece. Mas Eclesiastes 3:1 nos lembra: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse tempo de espera é o campo onde Deus planta maturidade. Ele não nos entrega bênçãos prematuras, pois sabe que algo entregue antes da hora pode se tornar um peso. O espere é a escola da fé, o lugar onde o coração aprende a confiar mesmo sem entender. Enquanto pedimos pressa, Deus trabalha nos bastidores. Ele conecta pessoas, muda circunstâncias, abre portas e fecha outras. O espere não é um castigo, é uma forma de nos ensinar que o relógio dele nunca atrasa. José esperou anos na prisão antes de se tornar governador do Egito. Davi foi ungido rei, mas esperou muito tempo até sentar no trono. Deus não se esqueceu deles, apenas estava preparando o cenário perfeito. E o mesmo Ele faz conosco. Saber discernir a resposta de Deus é um sinal de maturidade espiritual. O imaturo se frustra quando o sim não vem. O maduro entende que o não e o espere também são expressões de amor. A fé genuína não depende de circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle. Quando a oração é feita com esse entendimento, o coração descansa. Mesmo sem ver o milagre, já existe paz,
porque o cristão sabe que, seja qual for a resposta, ela é boa, perfeita e agradável. E talvez o maior segredo esteja justamente aqui: aprender a ouvir a voz de Deus em todas as suas formas. Ele fala através das portas que se abrem, mas também através das que se fecham. Ele responde com bênçãos, mas também com silêncio. E cada resposta tem um propósito: moldar-nos, proteger-nos ou nos levar mais perto dele. E quando o coração entende isso, ele se torna pronto para o próximo passo: descobrir o que realmente pode estar impedindo as respostas de chegarem. O que pode estar impedindo suas orações. Muitas pessoas oram com fé, mas vivem frustradas porque parecem não ver resultados. Sentem que suas palavras não passam do teto e, aos poucos, o coração se esfria. Mas a Bíblia revela que existem barreiras espirituais que podem impedir que as orações sejam ouvidas. O problema nem sempre está em Deus, às vezes está em nós. O céu não está fechado. O que precisa ser aberto é o coração. Isaías 59:2 diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado não confessado é uma muralha invisível que bloqueia o fluir das respostas. O pecado não é apenas o erro moral que todos conhecem. Ele também se manifesta em atitudes sutis: orgulho, rancor, falta de perdão, desobediência, egoísmo. Quando uma pessoa insiste em guardar ressentimentos ou alimentar pensamentos negativos, ela ergue muros que o próprio Deus não ultrapassa. Não porque ele não queira, mas porque o amor divino respeita o livre-arbítrio. A confissão não é humilhação, é libertação. Quem se ajoelha diante de Deus se levanta mais forte. E é no arrependimento sincero que o canal da oração volta a se abrir. Outra barreira poderosa é a dúvida. Tiago 1:6-7 nos ensina: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Quando a mente oscila entre crer e desconfiar, a fé se fragmenta. A oração perde força porque o coração se divide. É como tentar acender uma fogueira com vento forte. A chama não se mantém. Ter fé não é ignorar a realidade, é escolher confiar apesar dela. Quem ora e ao mesmo tempo duvida está dizendo a Deus que não acredita plenamente no seu poder. Mas não é só a dúvida que bloqueia o agir de Deus. As motivações erradas também. Tiago 4:3 declara: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Quantas vezes pedimos algo apenas para satisfazer o ego e não para glorificar a Deus? A oração madura não é movida por vaidade, mas por propósito. Quando o pedido tem um coração sincero por trás, o céu se move. Quando o pedido nasce do desejo de autopromoção, o céu se cala. O segredo é aprender a pedir o que traz honra ao nome de Deus e não apenas prazer momentâneo ao nosso. Há ainda a barreira do perdão não concedido. Marcos 11:25 diz: quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. Guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro sofra. Enquanto o coração carrega mágoa, ele se torna incapaz de receber novas bênçãos. O perdão não é um favor ao outro, é uma libertação pessoal. Orar com um coração cheio de ressentimento é como tentar plantar sementes em solo envenenado. Nenhum fruto nasce ali. Somente quando o coração perdoa é que o Espírito Santo encontra espaço para agir. Além dessas barreiras internas, há também batalhas invisíveis no mundo espiritual. Daniel orou durante 21 dias, até que um anjo viesse com a resposta, revelando que a bênção já havia sido liberada desde o primeiro dia, mas foi impedida por forças malignas. Daniel 10:12-13. Isso mostra que, às vezes, a resposta não demora porque Deus não quer, mas porque há uma guerra espiritual acontecendo. Por isso, a oração perseverante é uma arma. Cada palavra pronunciada com fé é uma espada que corta as resistências do inimigo. Por fim, é importante lembrar: nenhuma barreira é inquebrável. Quando o coração se humilha, o arrependimento purifica, a fé se firma e o perdão é liberado.
O caminho entre o céu e a terra se reabre. Oração não é apenas falar, é alinhar-se com a vontade divina. Quando esse alinhamento acontece, o céu responde com poder. E é justamente esse alinhamento que leva ao próximo segredo: compreender como orar de forma que o pedido se conecte ao plano perfeito de Deus. O segredo da oração, alinhada com a vontade de Deus. Uma das verdades mais profundas da vida espiritual é que nem toda oração é respondida da maneira que desejamos. E isso não significa que Deus não ouviu. Muitas vezes, o problema não está no falar, mas no pedir. A oração eficaz não é aquela que tenta convencer Deus, mas a que se alinha àquilo que Ele já determinou. Quando a vontade humana se conecta à divina, o céu responde com naturalidade. É o que 1 João 5, 14 e 15 revela. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A chave não é falar muito, mas pedir certo. Imagine alguém orando pedindo chuva, mas vivendo com um coração fechado para o perdão. Ou pedindo prosperidade, mas sem disposição de trabalhar com excelência. Deus não abençoa contradições. O alinhamento começa quando o coração busca o que agrada a Ele, não o que agrada ao ego. Orar de forma alinhada é como colocar um navio na direção certa do vento. Não é necessário forçar, basta ajustar as velas. Quando o pedido nasce do Espírito, o resultado se manifesta sem resistência. Salomão entendeu isso quando Deus lhe deu a chance de pedir qualquer coisa. Ele não pediu riquezas, nem fama, mas sabedoria para governar com justiça. 1 Reis 3, 5, 13. E o resultado foi surpreendente. Deus lhe deu sabedoria e, junto com ela, honra e prosperidade. Essa história mostra que quando pedimos o que está dentro da vontade de Deus, recebemos muito mais do que imaginamos. A oração madura não é centrada em necessidades imediatas, mas em propósitos eternos. Deus sempre recompensa o coração que pensa como Ele pensa. Neemias também experimentou esse princípio. Diante da desolação de Jerusalém, ele não orou apenas por conforto pessoal, mas por restauração do povo e da cidade santa. Sua oração estava alinhada à missão divina, e por isso o rei Artaxerxes se tornou o instrumento da resposta. Neemias 2, 4, 8. Quando o pedido combina com o plano de Deus, até os corações mais improváveis se movem. A vontade de Deus é o trilho onde a oração deve correr. Sair dele é se perder em pedidos que nunca chegam ao destino. Mas como descobrir se estamos orando conforme essa vontade? O primeiro passo é buscar direção na palavra. Cada promessa bíblica é um reflexo do que Deus deseja realizar em nossa vida. Pedir sabedoria, paz, perdão ou direção nunca será em vão, porque são desejos do próprio coração divino. O segundo passo é permitir que o Espírito Santo molde nossos pedidos. Às vezes, queremos algo que parece bom, mas o Espírito traduz o que é realmente necessário. Ele ajusta o foco, transforma pedidos egoístas em propósitos santos e faz o céu se mover de forma perfeita. Outro sinal de alinhamento é o contentamento. Quem confia na vontade de Deus não fica inquieto quando o sim demora ou o não aparece. A alma aprende a descansar, sabendo que Deus sabe o que faz. Alinhar-se com o propósito divino é viver em paz, mesmo sem entender os detalhes. É dizer como Jesus no Getsêmani: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Essa é a oração mais poderosa que existe, não porque muda Deus, mas porque transforma quem ora. E é justamente esse tipo de oração que nos conduz a um nível mais profundo de comunhão. Quando o cristão aprende a deixar o Espírito conduzir suas palavras, suas orações ganham outra dimensão. Já não se trata apenas de falar, mas de se conectar diretamente ao coração do Criador. É o início de um novo relacionamento, onde o homem ora e o Espírito traduz, e o céu responde com poder. A oração no Espírito Santo, a conexão direta com o trono.
A oração no Espírito é o ponto mais profundo da comunhão entre o homem e Deus. Enquanto a oração comum nasce da mente, a que é guiada pelo Espírito brota do coração de Deus dentro de nós. Romanos 8:26 explica: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que, quando a razão se cala, o Espírito Santo fala. Ele traduz o que a alma não consegue expressar e leva ao Pai pedidos que ultrapassam nossas palavras. Orar no Espírito é permitir que Deus ore através de nós. É como se o céu e a terra se tocassem por meio da nossa voz. Muitas pessoas oram apenas com a mente, tentando encontrar as palavras certas, mas se esquecem de que o poder não está na eloquência, e sim na entrega. O Espírito Santo é o melhor intercessor que existe. Ele sabe o que realmente precisamos, mesmo quando pedimos o oposto. Por isso, o segredo não é orar muito, mas orar rendido. Uma oração de 30 segundos guiada pelo Espírito tem mais poder do que horas de palavras vazias. Jesus nos alertou sobre esse perigo quando disse: "E orando, não useis de vãs repetições como os gentios." Mateus 6:7. Oração não é performance, é conexão. Quem ora no Espírito sente a diferença. A leveza, paz e uma presença que enche o ambiente. É como se o coração se tornasse um altar e as palavras uma oferta viva. Quando o Espírito Santo conduz, até o silêncio se torna oração e lágrimas se transformam em linguagem espiritual compreendida pelo céu. É nesse nível que a oração deixa de ser monólogo e se torna um diálogo. A oração em línguas é uma das manifestações mais profundas dessa conexão. 1 Coríntios 14:2 diz: "Quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Em espírito fala mistérios." Orar em línguas é como entregar o controle total ao Espírito Santo. Não é um ritual, é uma rendição. Quando alguém ora dessa forma, não entende com a mente o que está dizendo, mas o Espírito se edifica, se fortalece e se enche de poder. É como se o coração sintonizasse na frequência exata do céu e o inimigo não pudesse interferir nessa comunicação divina. Mas orar no Espírito não se limita às línguas. Trata-se também de orar com sensibilidade, ouvindo o que Deus quer que seja dito. Às vezes, o Espírito Santo conduz a interceder por alguém que nem sabemos que está em perigo, ou a orar por algo que ainda nem aconteceu. Ele antecipa o futuro e nos coloca no centro da vontade divina. É por isso que pessoas guiadas pelo Espírito vivem milagres constantes, porque oram o que Deus quer realizar e não o que desejam momentaneamente. Para entrar nesse nível, é preciso criar um ambiente de rendição. Antes de orar, vale a pena dizer: "Espírito Santo, guia minha oração." Essa simples frase muda tudo. O Espírito não entra onde há resistência, ele age onde há entrega. E essa entrega pode ser praticada no dia a dia, ao desligar o celular por alguns minutos, ao silenciar a mente ansiosa, ao permitir que o coração respire na presença de Deus. Orar no Espírito é mais uma questão de disposição do que de técnica. E quando alguém aprende a orar dessa forma, o resultado é transformação. A oração deixa de ser uma tentativa e se torna um encontro. Cada palavra se torna semente que o Espírito planta no tempo certo. E à medida que o coração se rende mais, a comunhão se aprofunda. É nesse ponto que o crente começa a sentir o que Deus sente, pensar como ele pensa e agir conforme sua direção. E é justamente nesse lugar de rendição que surge o coração quebrantado, aquele que mais toca o coração do Pai. O coração quebrantado, o que toca o coração de Deus. Deus não se comove com discursos bonitos, nem com orações longas. O que realmente move o coração dele é um coração quebrantado. É fácil impressionar os homens com palavras, mas Deus enxerga além. Ele sonda as intenções. Em 1 Samuel 16:7 está escrito: "O homem vê o exterior,
porém o Senhor vê o coração. Isso significa que, para Deus, o tom da voz ou o lugar da oração não importam tanto quanto a postura interior. Ele se aproxima dos que se humilham, dos que oram não por costume, mas por necessidade de presença. Um coração quebrantado é aquele que já entendeu que sem Deus não há vida, que todo esforço humano é vazio se o Senhor não estiver no centro. A pessoa que ora com esse sentimento não tenta convencer Deus com argumentos, mas se coloca diante dele em sinceridade. Ana, por exemplo, foi uma mulher que experimentou o poder desse tipo de oração. Em meio à humilhação e à dor, ela se derramou diante do Senhor, a ponto de o sacerdote pensar que estivesse embriagada. 1 Samuel 1, 10, 13. Deus ouviu sua súplica e lhe deu Samuel, uma resposta que mudou a história de Israel. A oração de Ana é o retrato da vulnerabilidade. Ela não pediu com arrogância, mas com entrega. E é isso que diferencia uma oração poderosa de uma oração vazia. Quando o coração se rasga diante de Deus, o céu se abre. Tiago 4,6 confirma: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade é a chave que destranca o trono da graça. Quem se curva diante de Deus com sinceridade se levanta revestido de favor. E quanto mais o coração se rende, mais Deus se revela. Jesus também deixou um ensinamento profundo sobre isso na parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18, 9 e 14. Enquanto o fariseu exaltava suas próprias obras, o publicano apenas batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E foi o publicano quem saiu justificado. Deus não busca perfeição, busca verdade. Ele prefere uma oração cheia de lágrimas do que 1000 palavras ensaiadas. Um coração quebrantado é como um perfume derramado. Não pode ser recolhido, apenas sentido por aquele que o recebe. Quando alguém ora com sinceridade, o ambiente espiritual muda. A presença de Deus não habita em corações endurecidos, mas em corações rendidos. O orgulho é uma muralha, mas o arrependimento é uma ponte. O quebrantamento não é fraqueza, é força sob controle. É reconhecer: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. É o instante em que o ser humano desiste de lutar com as próprias mãos e entrega o controle ao Criador. E é justamente aí que o sobrenatural começa a agir. Praticar esse tipo de oração exige coragem. Coragem para admitir falhas, para pedir perdão, para abandonar velhos hábitos. Não se trata de parecer santo, mas de ser verdadeiro. Quando o coração se humilha, o Espírito Santo encontra espaço para transformar o interior. É nesse processo que a alma cansada encontra descanso e o orgulho dá lugar à graça. O quebrantamento é o portal que leva à verdadeira intimidade com Deus. E essa intimidade se manifesta de forma poderosa na perseverança. O coração que aprendeu a se quebrantar diante de Deus também aprende a não desistir facilmente. Ele entende que a oração não é apenas sobre pedir, mas sobre permanecer. E é justamente esse tipo de coração, humilde e persistente, que move o céu de forma irresistível. A persistência que move o céu. Muitas pessoas oram uma vez, não veem resultado e desistem. Acham que Deus não ouviu ou que a oração não funcionou. Mas o céu se move pela fé perseverante, não pela impaciência. Jesus contou a parábola da viúva persistente justamente para ensinar esse princípio. Lucas 18, 1, 8. Aquela mulher, injustiçada, foi diante de um juiz insensível, dia após dia, até ser atendida. E Jesus concluiu dizendo: Porventura Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite? A persistência é a linguagem da fé que o céu entende. A fé verdadeira não se mede pela velocidade da resposta, mas pela constância do clamor. Quem ora com perseverança demonstra que confia no caráter de Deus, mesmo sem entender os caminhos. Elias é um exemplo notável disso.
Em 1 Reis 18, 42, 44, ele orou 7 vezes para que chovesse após anos de seca. Nas 6 primeiras vezes, nada aconteceu. Mas ele continuou, e na 7ª viu uma pequena nuvem, sinal de que o milagre estava a caminho. A oração persistente não é insistência humana, é convicção espiritual. A persistência na oração é uma prova de maturidade espiritual. Enquanto o imaturo busca respostas imediatas, o maduro busca comunhão contínua. Cada vez que você ora e não desiste, seu espírito é fortalecido. O tempo de espera não é vazio, é o campo onde Deus cultiva paciência, fé e confiança. O milagre pode até demorar, mas o caráter moldado durante a espera é eterno. A demora nunca é sinal de esquecimento, e sim de preparação. Daniel também viveu essa realidade. Durante 21 dias ele orou, jejuou e buscou entendimento até que o anjo Gabriel lhe apareceu dizendo: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, foram ouvidas as tuas palavras. Daniel 10, 12 e 13. A resposta já estava liberada, mas havia resistência espiritual. Isso nos ensina que há batalhas acontecendo no invisível e que desistir é como interromper o envio da bênção. Quem persevera em oração combate o inimigo sem levantar uma espada, apenas dobrando os joelhos. Na prática, persistir em oração significa criar um hábito sagrado. Pode ser orar toda manhã antes do trabalho, ou separar um tempo à noite para agradecer e pedir direção. O segredo é a constância. Um bom exercício é manter um diário de oração, anotando pedidos e datas. Quando olhamos para trás, percebemos quantas respostas já recebemos, e isso alimenta a fé para continuar. A oração persistente é como uma construção diária. Cada tijolo é uma palavra, cada dia é um novo andar. Mas a persistência não é apenas insistir, é insistir com fé. Não adianta orar repetindo palavras enquanto o coração está distante. A diferença entre repetir e perseverar está na confiança. Perseverar é continuar crendo mesmo quando tudo parece contrário. É como plantar uma semente e regá-la todos os dias, mesmo sem ver o broto. A fé age antes do resultado, e é por isso que ela move o céu. Oração sem fé é ruído, oração com fé é profecia. E quando o coração aprende a persistir, algo poderoso acontece. A oração deixa de ser um esforço e se torna um estilo de vida. O cristão que persevera não ora apenas por necessidade, mas por prazer. Ele sabe que a cada oração algo invisível se move, no mundo espiritual, na mente, no coração. E essa fé persistente abre o caminho para um poder ainda maior, o poder da fé ativa, aquela que não apenas espera, mas age segundo as promessas de Deus. O poder da fé nas orações. A fé é o alicerce de toda oração eficaz. Sem ela, as palavras se tornam apenas som. Com ela, o impossível se torna realidade. Hebreus 11:6 afirma: sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa que mais do que pedir, é preciso crer que Ele pode e quer agir. A oração não muda Deus, muda o coração de quem crê. E quando o coração se alinha à certeza da presença divina, até o silêncio dele ganha propósito. A fé é o fio invisível que liga o pedido humano ao poder celestial. Jesus ensinou que a fé tem poder para mover montanhas. Em Marcos 11:24, ele declarou: tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Essa é uma das promessas mais ousadas das Escrituras. Crer antes de ver é o verdadeiro teste da confiança. É fácil ter fé depois do milagre. Difícil é manter o coração firme quando o cenário ainda parece contrário. A fé genuína é como uma ponte invisível. Você dá o primeiro passo sem ver o chão, confiando que Deus o sustentará. Um dos exemplos mais marcantes de fé em oração é o de Bartimeu, o cego que clamava à beira do caminho. Marcos 10, 46, 52. Mesmo sendo ignorado pela multidão, ele persistiu.
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus o chamou, dizendo: Vai, a tua fé te salvou. Bartimeu não apenas pediu, ele acreditou. E essa fé não apenas o curou fisicamente, mas restaurou sua dignidade. Quando a fé se une à oração, ela toca o coração de Deus de forma irresistível. Não há barreira que resista a uma alma que crê de verdade. Mas a fé também é ação. Tiago 2,17 ensina: a fé sem obras é morta. Isso quer dizer que orar e não agir é como plantar e não regar. Quem ora por emprego deve preparar o currículo. Quem ora por reconciliação deve dar o primeiro passo. Quem ora por mudança deve ajustar sua conduta. A fé ativa é aquela que se move enquanto espera. É o andar sobre as águas de Pedro. Um ato de confiança que desafia a lógica, mas atrai o sobrenatural. A fé é a coragem de agir como se o milagre já estivesse feito. A fé também se alimenta da palavra de Deus. Romanos 10,17 nos lembra: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Ler a Bíblia não é apenas um hábito religioso, é como abastecer o coração com combustível espiritual. Cada promessa lida fortalece a convicção de que Deus continua sendo o mesmo hoje. Uma boa prática é declarar essas promessas em voz alta durante a oração. Isso muda a atmosfera e reafirma a verdade espiritual sobre o medo, a dúvida e a ansiedade. Mas a fé não significa a ausência de lutas. Mesmo os heróis da fé enfrentaram períodos de dor, dúvida e silêncio. A diferença é que eles não desistiram. Abraão esperou décadas pela promessa de um filho. Noé construiu uma arca por fé, sem ver uma gota de chuva. E ainda assim, ambos viram o cumprimento daquilo que Deus disse. A fé não remove os desafios. Ela nos sustenta em meio a eles. É uma âncora lançada no invisível, que mantém a alma firme quando tudo balança. E quando o cristão aprende a orar com essa fé viva, o ambiente ao redor muda. As palavras deixam de ser um pedido e se tornam uma declaração de confiança. A fé transforma o impossível em inevitável. É o ponto onde a oração passa do Deus se quiseres para o Deus eu sei que podes. E essa certeza nos conduz a um novo estágio espiritual, o de criar um ambiente favorável, um lugar onde a presença divina se manifesta com poder, criando o ambiente espiritual certo para orar. A oração é como um encontro com alguém que se ama, e como todo encontro, o ambiente importa. Jesus, em Marcos 1,35, levantava-se de madrugada e ia a um lugar deserto para orar. Ele poderia orar em qualquer lugar, mas escolhia o silêncio. Isso nos ensina que o ambiente influencia a conexão espiritual. Um coração distraído é como uma antena fora de sintonia. O sinal existe, mas não é captado. Para orar com profundidade, é preciso se retirar. Não necessariamente para longe, mas para dentro. Vivemos tempos em que o barulho é constante. Celulares vibram, notificações piscam, a mente nunca descansa. É difícil ouvir a voz de Deus no meio do caos. Por isso, criar o ambiente espiritual certo significa também silenciar o mundo por alguns minutos. Pode ser acordar mais cedo, desligar o celular, acender uma vela ou simplesmente respirar fundo e dizer: Senhor, estou aqui. O silêncio não é vazio, é espaço para que Deus fale. Ele não compete com o ruído, ele fala na calma. O ambiente espiritual não depende apenas do lugar físico, mas do estado do coração. Um quarto pode ser um templo, e um templo pode ser apenas um prédio, dependendo da intenção. Antes de orar, o cristão precisa limpar o interior, liberar perdão, deixar o orgulho de lado e se despir de qualquer máscara. O coração preparado é o verdadeiro altar. E é nesse altar invisível que o Espírito Santo habita e age. Hebreus 4,16 nos convida: aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça. O louvor é outro elemento poderoso para preparar o ambiente espiritual. O Salmo 22,3 diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Louvar antes de orar é como abrir as portas do céu.
O louvor muda o foco, tira a atenção dos problemas e a coloca em Deus. Um simples cântico pode transformar o clima de opressão em paz. Quando a alma começa a adorar, o espírito encontra liberdade para agir. É nesse ambiente que as orações fluem com leveza e o sobrenatural começa a se manifestar. Mas criar um ambiente espiritual não é apenas sobre o momento da oração, é um estilo de vida. Tudo ao redor pode se tornar parte desse espaço sagrado: a casa, o trabalho, até o trânsito. Quando o coração aprende a permanecer em sintonia com Deus, o ambiente deixa de ser um local e se torna um estado. A paz interior substitui a ansiedade e a presença divina passa a acompanhar cada passo. É como se o céu viajasse conosco, onde quer que estivermos. Para quem deseja aprofundar essa prática, pequenas ações ajudam. Manter uma Bíblia aberta em casa, ouvir músicas de adoração, acender um incenso ou luz suave durante o tempo devocional. O ambiente físico não cria Deus, mas ajuda a consciência a se voltar a Ele. O ser humano é sensorial, e tudo o que toca os sentidos pode ser usado para alimentar o espírito. O importante é que o ambiente reflita reverência, calma e fé. E quando o ambiente está preparado, o impossível se torna possível. A mente se aquieta, o coração se abre e o Espírito Santo fala. O cristão passa a perceber que Deus sempre esteve ali, só esperava ser notado. Nesse cenário, as palavras ganham força, as promessas ganham forma e a fé se renova. E é justamente nesse ponto que nasce o próximo passo: aprender a orar com base na palavra de Deus, transformando promessas em declarações de poder. Orando com base na palavra de Deus. A oração mais poderosa é aquela que tem fundamento na palavra. Quando oramos baseados nas promessas de Deus, nossas palavras deixam de ser apenas desejos e se tornam decretos espirituais. Jeremias 1:12 diz: "Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir." Isso significa que o céu responde àquilo que já está escrito. Deus não é movido por emoção, mas por princípios. Por isso, quando oramos com base nas Escrituras, alinhamos nossa fé com a vontade dele, e o impossível começa a acontecer. Jesus é o maior exemplo disso. No deserto, ao ser tentado por Satanás, ele não respondeu com sentimentos, mas com a palavra. Está escrito. Mateus 4:1-11. Essa expressão foi sua espada. Cada vez que o inimigo tentou desviá-lo, Jesus o derrotou com verdades eternas. Da mesma forma, o cristão precisa aprender a usar as promessas divinas como escudo e arma. Quando dizemos: "Senhor, está escrito que Tu és meu pastor e nada me faltará", estamos lembrando o céu de algo que o próprio Deus prometeu. Declarar a palavra durante a oração não é repetir frases como mágica, mas afirmar verdades que fortalecem a fé. É diferente de pedir com medo, é orar com convicção. Quando o coração declara com segurança o que Deus já disse, o medo perde espaço. Por exemplo, ao enfrentar ansiedade, pode-se orar: "Senhor, está escrito em Filipenses 4:6-7 que a Tua paz guardará meu coração." Essa prática transforma a oração em um ato de fé racional, não emocional. O cristão passa de súplice a cooperador com Deus. Uma boa forma de viver isso é manter um diário de promessas. Nele podem ser anotados versículos que falam diretamente ao coração, sobre cura, provisão, sabedoria ou propósito. Toda vez que o desânimo vier, essas promessas podem ser relidas e oradas novamente. Essa prática fortalece o espírito e renova a mente. A fé se alimenta da repetição da verdade. Quanto mais se declara o que Deus disse, mais a alma acredita e o ambiente espiritual se transforma. Orar com base na palavra também ajuda a discernir o que não vem de Deus. Quando uma porta se abre, mas contradiz princípios bíblicos, é sinal de armadilha. A palavra é o filtro que separa o divino do ilusório.
Por isso, antes de tomar decisões, o cristão deve consultar não apenas a própria vontade, mas o que está escrito. É ali que Deus revela sua direção, sua natureza e suas promessas. E quando a oração é sustentada por esse alicerce, ela se torna inabalável. Além disso, orar a palavra cria intimidade com o autor. Quanto mais conhecemos o que ele disse, mais compreendemos quem ele é. A Bíblia deixa de ser apenas um livro e se torna uma conversa. Cada versículo orado é uma semente lançada no coração e cada resposta é um fruto do relacionamento. Orar com base nas Escrituras é o que nos mantém firmes quando o emocional oscila. É como ancorar a alma em algo eterno. E é nessa profundidade de comunhão que o Espírito Santo começa a revelar mistérios. Quando a oração passa a ser conduzida por ele, as palavras ganham nova dimensão. A oração já não é apenas compreensão humana, é o próprio Espírito intercedendo em nós. E esse é o próximo nível de intimidade com o céu. O mistério da oração em línguas, onde a voz humana dá lugar à voz divina. O mistério da oração em línguas. Há um nível de oração que transcende o entendimento humano. O mistério da oração em línguas. Esse é um dom espiritual concedido por Deus para que o Espírito Santo interceda por nós de maneira perfeita. 1 Coríntios 14:2 diz: Pois quem fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. É uma linguagem celestial, pura e direta, que bypassa as limitações da mente. Quando alguém ora em línguas, o próprio Espírito de Deus está se comunicando com o Pai através da pessoa. Romanos 8:26 explica esse fenômeno com clareza. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa passagem mostra que muitas vezes não sabemos expressar o que sentimos. Existem dores, desejos e lutas que as palavras humanas não alcançam. É nesses momentos que o Espírito Santo assume o controle da oração e fala por nós, orando exatamente conforme a vontade de Deus. A oração em línguas não é um ato de emoção descontrolada, mas um exercício de entrega espiritual. É como permitir que o Espírito conduza o volante da nossa alma. A mente pode até não compreender o que está sendo dito, mas o coração se enche de paz e a presença de Deus se torna palpável. Muitas pessoas relatam que, após orarem em línguas, sentem uma força nova, uma clareza incomum e até uma libertação interior. Isso acontece porque essa prática edifica espiritualmente quem ora, como está escrito em 1 Coríntios 14:4. Há também um poder invisível liberado nessa forma de oração. Quando alguém ora em línguas, cria-se uma atmosfera de guerra espiritual onde o inimigo não consegue interceptar a mensagem. É uma comunicação codificada entre o Espírito e Deus. Efésios 6:18 nos ensina: Orai em todo tempo no Espírito, com toda oração e súplica. Isso não é apenas um conselho, é uma estratégia espiritual. Orar no Espírito é como falar na frequência do céu, inacessível às trevas. Para muitos, esse é um tema envolto em mistério e até receio. Porém, a Bíblia deixa claro que o dom de línguas é para todos os que creem. Jesus disse em Marcos 16:17: Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. É um presente, não um privilégio. Para recebê-lo, basta desejar com sinceridade e abrir o coração em fé. O Espírito Santo distribui dons conforme a necessidade e disposição de cada um. Praticar a oração em línguas não significa abandonar a oração racional, mas aprofundá-la. É como mergulhar mais fundo nas águas da presença de Deus. Quem deseja viver isso pode começar dedicando momentos de oração silenciosa, pedindo ao Espírito que conduza suas palavras. Aos poucos, o fluir vem de forma natural, e o coração aprende a reconhecer a voz divina por dentro. O segredo é não forçar, é se render. Esse tipo de oração não apenas edifica, mas transforma.
É nesse lugar de intimidade que revelações, curas e direções são liberadas. É onde o Espírito fala o que os ouvidos humanos não podem ouvir. Mas há outro princípio poderoso que completa esse mistério e potencializa o poder da oração: a gratidão. A gratidão que antecede o milagre. Poucos percebem que a gratidão é uma das formas mais puras de oração. Quando o coração agradece antes mesmo de ver a resposta, ele declara fé. E fé move o coração de Deus. Filipenses 4:6 ensina: em tudo, apresentem seus pedidos a Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Essa expressão, ações de graças, revela um segredo. Agradecer não depois, mas durante o processo. É quando a alma escolhe confiar, mesmo sem entender, que o milagre começa a se formar. Jesus nos deu um exemplo marcante disso diante do túmulo de Lázaro. Em João 11, 41, 42, ele levantou os olhos e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Ele agradeceu antes do morto ressuscitar. Essa atitude mostra que a gratidão é a semente da manifestação. Jesus não esperou ver o milagre para agradecer. Ele agradeceu porque sabia que o Pai era fiel. A verdadeira fé não depende de circunstâncias favoráveis. Ela se firma na certeza de quem Deus é, não no que Ele faz. A gratidão também tem o poder de mudar nossa perspectiva. Enquanto o pedido foca na falta, o agradecimento foca na presença. Quando alguém ora dizendo: Senhor, obrigado porque o Senhor já está agindo, o medo começa a perder espaço. O coração se acalma e a mente se alinha à confiança. É por isso que o inimigo tenta roubar o espírito de gratidão, porque ele sabe que um coração grato é inabalável. Onde há gratidão, há fé, e onde há fé, há poder. Na história dos 10 leprosos, Lucas 17, 11, 19, apenas um voltou para agradecer. Jesus perguntou: não foram 10 os curados? Onde estão os 9? O único que retornou não apenas foi curado, ele foi restaurado. Isso mostra que a gratidão não apenas reconhece o milagre, mas completa a obra de Deus. O ingrato recebe bênçãos, mas o grato recebe transformação. É o reconhecimento que libera a plenitude da graça. Uma maneira prática de cultivar gratidão é manter um diário espiritual. Anotar cada oração respondida, cada livramento e cada detalhe da bondade de Deus cria um memorial de fé. Nos dias difíceis, reler essas páginas reacende a confiança. A mente humana tende a esquecer o que Deus já fez, mas o coração grato registra e celebra. Essa simples prática transforma a oração em um diálogo contínuo de amor e confiança. A gratidão também prepara o terreno para novos milagres. Quando alguém agradece sinceramente, está dizendo: Senhor, confio no teu tempo. Esse tipo de fé atrai o favor divino. É como se o céu se inclinasse para ouvir aquele que, em meio à dor, ainda diz obrigado. A gratidão quebra ciclos de murmuração, abre portas espirituais e atrai paz. Uma paz que Filipenses 4:7 chama de a paz que excede todo entendimento. Mas há algo ainda mais profundo. Às vezes, Deus já respondeu, mas o coração está tão preso à expectativa de como deveria ser a resposta, que não percebe o que ele já fez. E é justamente a gratidão que abre os olhos para enxergar o agir invisível de Deus. Quando o coração aprende a agradecer pelo que ainda não entendeu, descobre que o milagre já começou, só está se manifestando de uma forma diferente. Discernindo, quando Deus já respondeu. Muitos cristãos acreditam que Deus está em silêncio, quando na verdade ele já respondeu, apenas de uma forma diferente da esperada. Às vezes, a resposta divina não vem em palavras, mas em paz. Não vem em portas abertas, mas em livramentos disfarçados. O grande desafio não é ouvir a voz de Deus, mas reconhecer quando Ele fala. Filipenses 4:7 afirma que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Essa paz é uma assinatura do céu,
Quando o coração se acalma, mesmo sem explicação, é sinal de que Deus já agiu. Muitos esperam que a resposta venha com estrondo, mas Deus frequentemente fala no sussurro. Foi assim com Elias, em 1 Reis 19, 11-12. O Senhor não estava no vento, nem no fogo, nem no terremoto, mas numa brisa suave. Assim também acontece conosco. Enquanto buscamos sinais grandiosos, Deus responde em pequenos detalhes. Uma conversa, uma palavra, um versículo ou até um silêncio cheio de propósito podem ser a maneira dele comunicar sua vontade. Outro sinal de que Deus já respondeu é quando uma porta se fecha e, tempos depois, percebemos que era livramento. Provérbios 16, 9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quantas vezes choramos por algo que não deu certo e anos depois agradecemos a Deus por não ter permitido? As portas que se fecham também são respostas. Respostas de um pai que enxerga o que ainda não podemos ver. O discernimento espiritual é o que nos ajuda a perceber o movimento de Deus. João 10, 27 revela: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Essa sensibilidade não se adquire de um dia para o outro. Ela nasce de um relacionamento constante. Quanto mais tempo se passa na presença de Deus, mais fácil é reconhecer sua direção. É como uma criança que, com o tempo, aprende a distinguir a voz da mãe, mesmo no meio da multidão. Às vezes, a resposta de Deus não é o que pedimos, mas o que precisamos. Paulo viveu isso quando orou para que o espinho na carne fosse removido. 2 Coríntios 12, 9. Deus respondeu, mas não tirou o espinho. Em vez disso, deu-lhe graça para suportar. A resposta veio, mas em forma de fortalecimento. Essa passagem nos ensina que o amor de Deus nem sempre se manifesta em alívio imediato, mas em crescimento e maturidade espiritual. Uma prática poderosa para desenvolver discernimento é observar a paz interior após a oração. Se mesmo sem ver nada mudar, o coração sente serenidade, é um forte indicativo de que Deus já começou a agir. A fé não depende de evidências visíveis, ela se apoia na confiança. Andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5, 7. Quando o coração entende isso, ele descansa, e esse descanso é muitas vezes a própria resposta. Reconhecer o agir de Deus requer olhos espirituais. Às vezes, o milagre já está acontecendo em etapas, no invisível. Assim como Daniel, cuja resposta foi liberada no primeiro dia, mas só se manifestou após 21 dias de resistência espiritual, Daniel 10, 12, 13. Muitos de nós já temos respostas em trânsito, e é justamente nesse período de espera que a fé é provada. Mas há algo que pode acelerar esse processo: o poder do jejum. O poder do jejum na vida de oração. Há momentos em que a oração por si só não basta. Jesus revelou isso de forma clara em Mateus 17, 21. Esta casta não sai senão pela oração e pelo jejum. O jejum é uma chave espiritual que quebra resistências invisíveis, silencia a carne e desperta o espírito. Quando o corpo é colocado em submissão, a alma se torna mais sensível à voz de Deus. O jejum não muda Deus, muda quem jejua. Ele alinha o coração humano à vontade divina e abre espaço para que o sobrenatural se manifeste. Na Bíblia, vemos homens e mulheres que usaram o jejum como arma espiritual. Daniel jejuou por 21 dias, buscando entendimento, e o anjo lhe revelou que sua oração fora ouvida desde o primeiro dia. Daniel 10, 12, 13. Esther jejuou por 3 dias e noites antes de interceder por seu povo, e Deus moveu o coração do rei em favor de Israel. Esther 4,16. Até Jesus, antes de iniciar seu ministério, jejuou 40 dias no deserto. Mateus 4,2. O jejum é o solo onde os grandes propósitos de Deus florescem. Mas o jejum não é um simples ato de abstenção alimentar. É um sacrifício consciente que transforma o tempo de ausência de alimento em presença de Deus. O verdadeiro jejum é acompanhado de oração,
arrependimento e busca sincera. Isaías 58:6 descreve o jejum que agrada ao Senhor. Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do jugo e deixes livres os oprimidos. Jejuar é mais do que deixar de comer, é quebrar correntes espirituais. Existem diferentes formas de jejuar, e cada uma tem um propósito. Há o jejum total, onde se abstém completamente de alimentos por um período curto. O jejum parcial, como o de Daniel, em que se evita certos alimentos. E o jejum específico, onde se abre mão de algo que ocupa espaço demais na alma, como redes sociais, entretenimento ou hábitos nocivos. O segredo não está na duração, mas na intenção. O jejum é eficaz quando há propósito e entrega. Durante o jejum, o cristão experimenta um aumento da sensibilidade espiritual. A mente fica mais clara, o coração mais receptivo e a oração se torna mais intensa. É comum perceber revelações, direções e até respostas que antes pareciam distantes. Isso acontece porque o jejum remove o ruído da alma. É como ajustar a frequência do rádio. De repente, a voz de Deus se torna mais nítida. O silêncio do corpo amplifica o som do espírito. Para praticar o jejum de maneira saudável, é essencial preparo e equilíbrio. Comece com períodos curtos e vá aumentando gradualmente. Beba água, mantenha-se em oração e use o tempo que seria gasto com refeições para meditar na palavra. Durante esse processo, evite distrações e busque quietude interior. O jejum sem oração é apenas dieta. O jejum com oração é transformação. O poder do jejum está em unir o físico e o espiritual numa só entrega. Ele não apenas intensifica a oração, mas também fortalece o caráter e destrói dependências da carne. Quando um cristão aprende a jejuar com propósito, ele percebe que certas barreiras caem com facilidade. E é nesse ponto que o jejum deixa de ser uma prática esporádica e se torna um estilo de vida. Uma disciplina que abre caminho para uma vida de oração constante e poderosa. A vida de oração contínua, o segredo dos milagres constantes. Viver uma vida de oração contínua é como manter o coração conectado a uma fonte inesgotável de poder e paz. Jesus disse em João 15:5, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa permanência é a base de uma fé inabalável. Orar constantemente não significa estar de joelhos o tempo todo, mas viver em sintonia com o Espírito, transformando cada momento em comunhão. É aprender a conversar com Deus no silêncio, no trânsito, no trabalho e até nas pequenas escolhas do dia. Daniel é um exemplo vivo dessa disciplina espiritual. Mesmo em um império pagão, ele orava 3 vezes ao dia, independentemente das circunstâncias. Daniel 6:10. Essa constância fez com que ele fosse lançado na cova dos leões, mas também foi ela que o manteve vivo lá dentro. A oração contínua não é um escudo contra problemas, é a certeza de que, quando eles vierem, Deus estará presente. A fidelidade de Daniel não o livrou da cova, mas trouxe o anjo do Senhor para dentro dela. A vida de oração transforma o coração e molda o caráter. Tiago 5,16 diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Isso significa que orar não apenas muda situações, muda pessoas. Quanto mais alguém ora, mais aprende a perdoar, a ser paciente e a agir com sabedoria. A oração diária refina a alma como o fogo refina o ouro. Ela remove o que é supérfluo, fortalece o que é verdadeiro e desperta uma fé prática, capaz de atravessar as tempestades da vida. Aqueles que vivem em oração constante também desenvolvem uma sensibilidade especial à voz de Deus. João 10:27 nos lembra, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Essa audição espiritual não surge de forma instantânea, ela é treinada pela convivência. É como uma amizade que se fortalece com o tempo. O cristão que ora diariamente aprende a perceber os sinais sutis da presença divina.
Entende quando deve agir e quando deve esperar. E reconhece quando o não de Deus é, na verdade, um ainda não. Além de fortalecer a fé, a vida de oração é uma muralha espiritual contra o mal. Pessoas que cultivam comunhão constante com Deus percebem livramentos que outros sequer notam. Quantas vezes Deus desviou alguém de um acidente, de um erro ou de uma decisão precipitada apenas porque essa pessoa manteve-se sensível à sua direção? A oração constante não impede que o mal exista, mas impede que ele prevaleça. É como caminhar sob a sombra protetora do Altíssimo. Viver em oração também traz uma alegria que o mundo não pode oferecer. Mesmo em meio às lutas, a paz. Mesmo na escassez, a gratidão. A alma que conversa diariamente com Deus aprende a enxergar propósito em tudo. Essa conexão constante gera milagres silenciosos, curas, portas abertas, corações restaurados, porque onde há oração, há movimento do céu. E com o tempo, a oração deixa de ser um esforço e se torna uma respiração da alma. Essa comunhão ininterrupta é o que prepara o terreno para o último passo. A decisão de viver não apenas uma vida que ora, mas uma vida que move o céu. É nesse ponto que a teoria se transforma em prática e o conhecimento em transformação. A decisão que move o céu. Chega um momento na vida espiritual em que não basta mais apenas saber sobre oração. É preciso decidir viver por ela. Essa é a virada de chave que transforma o crente comum em alguém que move o céu. Deus não busca oradores eloquentes, mas corações dispostos. O Espírito Santo está sempre pronto para conduzir cada palavra, cada suspiro, cada lágrima que sobe como oferta diante do trono. E a grande pergunta é: você está pronto para deixar o Espírito orar por você, através de você e em você? A decisão que move o céu não acontece num dia de emoção, mas num gesto diário de rendição. É quando o coração diz: Senhor, não quero apenas falar contigo, quero caminhar contigo. Essa entrega abre portas que nenhuma força humana é capaz de abrir, porque Deus não resiste a quem se entrega por inteiro. O poder da oração no Espírito não está na voz, mas na disposição de permanecer. A constância espiritual é o que transforma orações em testemunhos. Cada cristão é chamado a viver esse relacionamento íntimo. O Espírito Santo é o mentor divino que ensina a orar, a ouvir e a discernir. Ele traduz nossas dores em intercessões e nossas limitações em poder. Quando deixamos o Espírito guiar nossas palavras, a oração deixa de ser esforço e se torna prazer. É um fluir natural, como o vento que sopra onde quer, levando consigo nossas petições e trazendo de volta respostas que tocam o coração. O céu se move quando há fé acompanhada de atitude. Jesus disse em Mateus 7,7: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. A oração que insiste é a oração que conquista, mas a insistência não é desespero, é confiança. É continuar orando mesmo quando o tempo parece demorar, é esperar mesmo sem ver, é crer mesmo sem entender. O cristão que aprende a permanecer, aprende também a vencer. E quando essa vida de oração se torna uma escolha e não uma obrigação, tudo muda. A presença de Deus passa a ser sentida nos gestos simples, nas conversas, nos momentos de silêncio. Orar já não é pedir, é viver em comunhão. É conversar com o Pai no meio do cotidiano, sabendo que Ele está atento até aos detalhes. É nessa constância que a fé amadurece e o sobrenatural se torna o natural. O Espírito Santo está chamando esta geração para uma vida de oração que não dependa de emoção, mas de convicção. Ele procura intercessores, pessoas que não desistem, que dobram os joelhos mesmo cansadas e que creem que o céu ainda responde. Talvez a tua resposta já esteja a caminho, talvez o milagre já tenha começado. Tudo o que Deus precisa é que você continue orando. Então, tome essa decisão hoje.
Faça da oração seu hábito, seu refúgio e sua força. Transforme a sua vida espiritual num altar vivo, onde cada palavra dita se torna uma semente no coração de Deus. E lembre-se, quando um coração se inclina, o céu se move.